Olá, está entrando no ar mais um Prosa Fotográfico. Hoje recebemos aqui no estúdio Antônio Santiago Noronha, 48 anos, natural de Paineiras, atualmente estudante de marketing pela Unicesumar e também gestor de varejo. Antônio conheceu a fotografia por conta própria, mas se especializou pelo curso do Senac Fotografia Básica. Também é conhecido pelo perfil no Facebook Santo Salvador, em que ajuda as pessoas da Igreja Peniel doando fotos de eventos e casamentos que acontecem por lá. Antônio, seja bem-vindo ao Prosa Fotográfico. Obrigado pelo convite. E Antônio, conta o que é a fotografia para você? Bem, a fotografia, assim, pelo menos do meu ponto de vista, é um momento que você registra, assim, né, que você eterniza, né, uma frase já dita e muito conhecida. Você eterniza aquele momento, é como se você transformasse uma situação, né, assim, e fica como uma história, né, e a fotografia, ela cativa a gente, né, quando você começa a conhecer e a entrar no mundo da fotografia, você vai ficando cada vez mais vislumbrado, né, com a situação. Como é que foi a sua história com a fotografia? A minha história com fotografia foi, assim, começou a minha irmã me deu uma câmera, na época ela me deu de presente uma máquina fotográfica e assim, tirava umas fotos ali de imagem, de paisagem, de muito interior, né, a gente gosta muito de roça, então viajava, às vezes tinha umas paisagens bacanas, assim, de lago, de árvores, de estradas. E assim, mas era uma coisa bem, não era muito aquela coisa que chamasse muita atenção. Mas aí um certo dia na igreja lá, a igreja já tinha um site que coloca as fotos da igreja, mas o site não disponibiliza as fotos para quem, né, é fotografado, por exemplo, né? Então assim, não tem como baixar. Aí, um dia lá na igreja, né, um amigo nosso levou uma máquina. Aí tirei aí tava lá, eu falei, deixa eu tirar umas fotos aqui. Comecei a tirar umas fotos lá antes do culto, aí passou uma semana depois, a pessoa responsável pelo site da igreja pediu para se eu poderia fazer aquele tipo de trabalho, né, para ela, porque ela tinha uma certa dificuldade, porque às vezes assim, ela fotografava com a câmerazinha compacta e tal, e me fez esse convite e eu achei interessante. E você também sentia falta, né, de alguma coisa? Aí eu pensei assim, mas parece que é uma coisa bacana. E comecei a me envolver no mundo da fotografia, né, mas não tinha uma máquina, um equipamento que falava assim, para tirar umas fotos bacanas, com qualidade e tal. Aí me veio a ideia de, como eu tinha um violão, ganhei um violão da minha esposa no aniversário. Então assim, era um violão muito bacana e caro o violão. Então falei, aí conversei com ela e tinha falado com ela assim, olha, eu vou vender esse violão e vou comprar uma máquina bacana. Uma máquina, né, que tenha mais uma função, assim, que dê umas fotos com mais qualidade, estava se preocupando mais recurso. Aí até conversei com ela, acho que com o violão eu não fui muito com a música, né? Não tentei, mas não tive muito jeito pro negócio. Aí aí a ideia foi boa, né? Eu falei assim, olha, com a máquina, a gente pode até ajudar pessoas na igreja, que às vezes assim, a pessoa às vezes não tem condição, vai fotografar um casamento, a pessoa não tem condição às vezes de pagar um fotógrafo, um serviço de um fotógrafo, um aniversário, às vezes a pessoa não tem a condição. Então assim, e às vezes é uma de a gente poder ajudar. A igreja tem recuperantes, pessoas que... A igreja, o objetivo dela é recuperar pessoas. E assim, uma coisa também que me veio,
de ideia, que é o seguinte, todo fim de semana esses recuperantes vão para a igreja e reúnem com as suas famílias. E a minha ideia era o seguinte, tirar foto dessas famílias. Neste momento que às vezes o pessoal está em casa de recuperação e reúne com a família no final de semana e aquilo ali... Talvez é só aquele dia lá, né? É só aquele dia, assim. É um momento que a família está vendo ali, acompanhando o processo de recuperação, né, do cara que está internado. Então, assim, aquilo ali ajudou, me abriu uma nova visão, né, de fotografia. Eu gosto de fotografar a família, né? Então, assim, já comecei assim, a ter um relacionamento bacana com a fotografia e querendo buscar mais informação para justamente assim, ter fotos com mais qualidade. Porque a máquina profissional hoje, querendo ou não, a gente, em muitas situações, assim, a gente apanha muito. Eu mesmo, assim, entrei com a carga fora, comprei a máquina e simplesmente me aventurei a tirar fotos. Mas não pegava, assim, eu não conseguia aproveitar todos os recursos que a máquina me dava. Aí procurei fazer um curso uma coisa mais básica, assim, para eu poder... Mais técnica, né? Isso. Então, assim, como eu trabalho, a minha principal função não é fotografia, né? Então, isso é uma coisa à parte. Então, nas férias, procurei uma instituição que poderia me dar um curso bacana. Aí, procurei saber, tinha no Senac. Fiz um curso é um curso muito bacana. Para quem quer começar a fotografia, eu realmente indico, assim, é um lugar bacana. Com profissionais muito competentes e tal, mas assim, me deu uma nova abertura, né, para fotografia. Aí você entra naquele universo e você começa a viajar, né? A ver que a máquina ela te proporciona assim, a construção de imagens maravilhosas, né? O que é ser fotógrafo para você? Olha, é poder trazer à realidade belas imagens, assim, momentos, né, bem... como se diz? Únicos. Isso. Então, assim, e a fotografia, muitas vezes, é aquela coisa do olhar mesmo fotográfico. Às vezes você fala assim, pô, o cara para ser fotógrafo tem isso e aquilo. Mas é interessante que a fotografia, eu não sei, mas muitas vezes ela já é construída antes de você idealizar ali na máquina. Daí eu imagino assim, igual, por exemplo, às vezes eu via alguns fotógrafos parados assim, o cara olhando para o tempo e esse cara está viajando. Mas depois, com o passar do tempo, às vezes assim, igual lá no culto mesmo, às vezes eu vejo alguns quadros, eu já imagino aquilo que fica bonita aquela imagem. E é uma coisa assim que às vezes a pessoa nem imagina. Igual, por exemplo, você vai, um casamento, por exemplo, ali tem muita coisa envolvida, tem buffet, tem muitos profissionais por trás. Então, assim, e a noiva, o sonho dela era aquele momento, né, de chegar e ver aquilo tudo. Quer dizer, tudo aquilo que está idealizado ali foi um sonho. Alguém sonhou aquilo. Então, assim, e o interessante é você chegar, às vezes, antes de registrar aquilo, guardar aquilo. Então, assim, são lembranças boas, que às vezes a pessoa fala, nossa, eu fiz uma lembrancinha assim e tal, ficou tão bacana. Né? Então, assim, é interessante isso, né? Ter esse olhar de registro, né? De guardar essas imagens aí, assim, boas lembranças, né? E como é que é para você, como fotógrafo, saber a importância desse olhar fotográfico? Muitas vezes, assim, de proporcionar. Né? As pessoas ter acesso, né? a essa lembrança, ter acesso a essas informações que às vezes, assim, né, dar a elas um olhar também para guardar mesmo aquela informação de boas lembranças, né? Tipo uma foto de um familiar seu, por exemplo. Aquilo ali, às vezes, muitas vezes te traz boas recordações. Você proporcionar isso, eu acho isso muito bacana. Bacana demais. E interessante, tem uma frase que eu gosto muito, que até quis trazer para cá para a gente pensar um pouco sobre isso, que foi o Sebastião Salgado que falou. Ele falou assim, você não fotografa com a sua máquina, você fotografa com toda a sua cultura. E é interessante, né? Que você tem a dizer sobre isso? Eu creio que muitas vezes, assim, registrar, querendo ou não, você registra o mundo ali que está à sua volta, né? Então, assim, você vê muitas situações de poder registrar o que a gente vive hoje, por exemplo. Né? Você vai ali hoje para a Praça da Liberdade, por exemplo, é tão bacana. Você vê ali a gente passeando, conversando,
Né? Então, assim, aquela situação de muitas vezes as pessoas estarem... poder registrar esses momentos, essas coisas que às vezes fica... Eu lembro que quando eu fiz o curso, nós fomos um dia para a Praça da Liberdade. Aí fotografamos lá aquele ponto turístico, né, aquele prédio bonito que tem um museu. Então, assim, você cria novas imagens, assim, em cima de coisas que bem já passado, né, de coisas que foi história. Você já coloca uma nova imagem, uma nova visão daquilo. Né? Então, assim, eu acho muito interessante. É interessante, né, que você falou isso de fotografar para ajudar, é um pouco também da sua cultura, né? Você veio lá de Paineiras e tal, e hoje o que você mostra na fotografia é isso, né? De querer ajudar, de querer... Então é um pouco acaba que você traz essa cultura mesmo para os outros, né? A sua cultura, algo seu. E é interessante, assim, a questão de você pensar no outro, é assim, que hoje, às vezes, assim, você vê que muitas pessoas às vezes não têm acesso. Lógico, a gente vê que o mercado hoje está muito facilitado para quem quer tirar uma... o telefone hoje, você vê, tem imagens bacanas, né? Você tira fotos muito... né? Dá fotos boas. Mas, às vezes você fica vendo assim, uma pessoa que é um aniversário. Né? Por mais simples, às vezes, que seja, aquela pessoa, às vezes ela assim, não, vai registrar de celular e tudo, mas é interessante a situação quando você está numa festa, assim, bem simples. Eu falo isso até a última que eu participei esse final de semana passado. A pessoa está tirando foto de celular, está ali, mas se você chega com uma câmera, com um equipamento profissional, todo mundo já guarda o telefone e tudo, não, que é uma foto, né, uma foto bem nítida e tal, né, com uma foto bem trabalhada e tal. E é interessante isso, que apesar de todos os recursos que tem hoje, ser bem acessível, eu acho que a foto profissional, aquela foto bem feita, de qualidade, ela sempre tem o seu lugar. Com certeza. E dentro desse mundo aí de fotografia e de fotógrafo, quais são os fotógrafos que te inspiram? Olha, eu ainda não tive uma referência para falar assim, a um segmento. Né? Eu ainda estou assim, em processo de estudo, estou procurando, conhecendo e tal, mas assim, gosto muito de fotografar paisagens, né? Natureza, família. Então assim, ainda estou dividido com família e paisagem, assim, gosto. Né? Eu quando eu viajo, levo minha máquina, gosto de fotografar céu e tudo, então assim, quero me aprofundar aí na fotografia, né, com o passar do tempo. Aí quero buscar, assim, tenho visto muitas fotos em algum site que mexe com fotografia, né, que trabalham com fotografia, então tem buscado referência ainda, né, assim, até tem alguns assim, já a gente vê muita história em torno da fotografia, até um filme que passou sobre a profissão de repórter, né? Então, assim, a gente via que realmente a fotografia, ela para acontecer em determinados ambientes é muito complicado, né? Tem muito sacrifício. Né? Vi umas reportagens na National Geographic, os fotógrafos, eles sofrem muito para tirar belas fotos, às vezes ficam ali dias e dias esperando uma imagem, assim, para ser a imagem, né? Então, assim, não é só... Ainda estou procurando essa referência ainda né, para seguir ali, para ter mais ou menos dicas e tudo, né? E como é que é? Você está sempre à frente de eventos tão importantes. E como é que é para você, tipo, assumir um casamento? Como é que é quando você está lá na hora? Qual que é a sua experiência, sua vivência? O que você tem a dizer sobre isso? Casamento é sempre meio tenso, né? Assim, eu digo pela responsabilidade e por aquilo que as pessoas esperam, né? Do profissional como fotógrafo. Então, assim, a gente sabe também que é muito complicado a questão de você... Aliás, você tem que estar ali naquele momento, na hora combinada, tudo certinho, né? E eu até já ouvi de alguns relatos de fotógrafos que às vezes chegou no casamento, o equipamento deu pane. Aí o cara teve que tirar a foto com o celular, mas para poder... são situações, então acho que o bom fotógrafo ele anda sempre atento e prevenido, né? Porque situações acontecem. E fotografar um casamento, eu acho que é aquilo que eu já disse.
é um momento em que uma pessoa espera tudo ali, né? A noiva, quando vai casar, sonha com aquilo, né? Tudo ali é tudo planejado com os dois e tal. E a fotografia, ela praticamente ela fecha, né? Fecha, vamos dizer, esse sonho, né? Ela praticamente sela ali com o quê? Com as imagens, porque a festa amanhã ela já hoje vai passar, amanhã você já tem o quê? Só as imagens da festa, a filmagem, né? Então, assim, você ter essa responsabilidade de levar uma imagem com qualidade, né? E a gente sabe que o casamento tem aqueles pontos, né? Entrada da noiva, dos padrinhos, aliança. Então, assim, são momentos que você tem que estar atento ali para registrar tudo, porque geralmente é onde a noiva mais olha ali, né? É aliança, é noiva, é o beijo, aquela coisa toda. Qual que é o seu principal objetivo com a fotografia e por que você usa ela? Olha, o meu principal objetivo hoje, assim, hoje eu gosto de fotografar, assim, igual eu já disse, não é uma atividade principal minha, né? Mas, assim, eu não sei se no futuro eu colocaria a foto como a minha principal. Eu digo assim, que às vezes há colegas meus que hoje já aposentaram, já pensam, quando nós fizemos o curso, eles até estavam adiantando, eu estou fazendo o curso porque assim que eu aposentar, eu vou mexer com fotografia. E eu já quero estar preparado para trabalhar com fotografia, né? Estar todo equipado, né? Em termos de informação, de equipamento. Então, assim, o meu objetivo hoje, com foto, hoje, é poder mesmo ajudar, né, as pessoas lá na igreja, às vezes assim, vão com família e tudo, registrar aqueles momentos. Isso é bacana, porque você não leva tanto a fotografia nesse auge do mercado que está pro lado comercial. Você está levando ela pro lado pessoal, pro lado humano, né? Então, assim, é uma coisa que é feita, lógico, que há algumas situações que às vezes assim, você trabalha profissionalmente. Mas, na maioria das vezes, na igreja, por exemplo, a gente faz mais para poder ajudar mesmo, para poder proporcionar aquelas pessoas ali e registrar aquele momento. E você vê algumas imagens, né, de pessoas às vezes adorando a Deus, assim, ajoelhadas, chorando, né, assim, às vezes as meninas da igreja as que ficam assim, às vezes um pouco meio receosas, porque gostam de sempre apresentar com mais, né, bonito e tal. Eu lembro que uma chegou perto de mim e falou: não, mas você tirou uma foto comigo com a maquiagem toda borrada, tava chorando. Eu falei assim: você quer uma foto mais bacana do que essa, né? Que assim, você mostra aquele momento íntimo mesmo assim com você, né, e Deus ali. Então, assim, são momentos que às vezes a pessoa não há outro igual, né? É único. E qual que é a mensagem que você tem para deixar aí, para encerrar, para os futuros novos fotógrafos que estão assistindo esse programa? Olha, quem gosta, quem se apaixonar por foto, né, assim como eu acho que a fotografia, ela é assim, algo mágico, né, realmente que nos prende. E para quem está começando agora, foto, a gente tem visto aí que a tecnologia hoje tem ajudado muito, tem dado muito, né, tem telefones, equipamentos que tem muito recurso, e às vezes você tira boas fotos, mas eu acho que nunca vai substituir a máquina mesmo, que você constrói a imagem. Então, assim, eu deixo assim para aquelas pessoas que às vezes, né, tem poucos recursos, às vezes batalha, né, compra assim, vale a pena mesmo você investir no equipamento, né? Eu costumo dizer que para quem tem boa vontade e interesse em conhecimento, ele tem oportunidade. Então, assim, a fotografia, eu acho que vale a pena, né, às vezes investir num sonho, né, buscar uma vontade de conhecer né, o universo mesmo da fotografia e ajudar também, né, porque eu acho que a gente não tem que ser só o comercial, né, financeiro, não. Muitas vezes, às vezes, em algumas situações, as pessoas, às vezes, elas merecem, né, e têm essa oportunidade de você dar proporcionar um momento, né? Uma foto que às vezes você tira de uma família e fala assim: tem como você me mandar essa foto? Tem. E é interessante, isso é muito bacana. Bacana demais essa mensagem. E quais são os links de trabalho, a forma que você tem, que você indica para as pessoas acessarem seu trabalho? Quais são os seus links de trabalho? Geralmente, lá
eu criei lá no Face que chama Santo Salvador. Geralmente eu coloco todos os eventos que a gente faz na igreja no final de semana, ou às vezes a apresentação da orquestra. Aí eu disponibilizo lá para o pessoal baixar essas fotos. Então é Santo Salvador, né? No Face acho que não vai ter muita dificuldade para achar, não. Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui, pelo você topar vir no programa que está começando. Muito obrigado mesmo. E eu que agradeço a oportunidade. Assim, realmente quando eu recebi o convite, eu até falei, mas eu ainda estou começando agora e assim, a gente não tem muita... Está começando mesmo. É interessante, eu gostei muito da oportunidade e futuramente, quem sabe, a gente até volta com mais informação, né? Eu te agradeço. Muito obrigado. Nada. Então, gente, esse foi mais um Prosa Fotográfica. Até o mês que vem a gente fica por aqui.